Queridos, Apocalipse 22, 6 a 21, versos 6 a 21. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Louvado seja Deus. Queridos, a última sessão de Apocalipse tem o título de A Nova História, capítulos 20 a 22. Os temas dessa sessão são os seguintes: primeiro, a prisão de Satanás, capítulo 20, versos 1 a 3. Segundo, o reino milenar dos santos, 24 a 10. 3, o juízo final, 20, 11 a 15. 4, a nova criação, capítulo 21, 1 a 8. 5, a nova humanidade, 21, 9 a 27. 6, a nova história, Apocalipse 22, 1 a 5. E a última parte deste capítulo, o último tema, é a conclusão, que nós intitulamos de Garantias e Advertências. É o texto que acabamos de ler. As visões da última sessão terminam no capítulo 22, verso 5. A partir do verso 6, nós temos o fechamento ou a conclusão do livro. Nessa parte, Jesus diz 3 vezes: venho sem demora. Venho sem demora. Essa é a forma de ele dizer até breve para
a sua igreja na terra e na história. Nós já sabemos que esse até breve de Jesus é composto de garantias e advertências. Então, o até breve de Jesus é composto de garantias e advertências. Na última exposição, nós vimos as garantias, são elas. Número 1, Apocalipse não é uma crença, romance ou utopia. Não, esse livro é história real, é realismo, o mais vivo e puro realismo histórico. Versos 13 e 16. 2, Apocalipse vai se cumprir infalivelmente. Já está se cumprindo desde os dias do apóstolo João. Jesus diz na introdução do livro e diz no final do livro as coisas que em breve devem acontecer. E elas estão acontecendo desde os dias de João e vão acontecer até o dia do término da nova criação, até o estabelecimento completo da nova criação. Esse livro vai continuar se cumprindo, como diz o verso 6. 3, a volta de Cristo é certa e ocorrerá em breve. Versos 7a, 12a e 20a. Uma consequência de tudo isso é que só o cristão é realmente feliz. Só o cristão é realmente feliz, porque ele segue, ele ama, ele adora, ele obedece, ele pertence ao Senhor da história, ao Salvador do universo e da humanidade. Só o cristão é verdadeiramente feliz, versos 7 e 14. Hoje nós vamos tratar da segunda parte, advertências. Preste bem atenção. Primeira advertência que está no texto que lemos para nós, irmãos. Primeira advertência é a seguinte: adore, fale comigo, adore somente a Deus. A conclusão desse livro está convocando a mim e você, nos advertindo e nos dizendo: adore somente a Deus. Versos 8 e 9, leia comigo se você puder. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele então me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Por incrível que pareça, queridos, essa é a segunda vez que João faz isso. A segunda vez. A primeira está registrada em 19:10. Esse gesto de João é espantoso por duas razões. Primeiro, ele sabe que é um anjo e não Deus que fala com ele. Ele mesmo declara isso em 19:9 e 22:8. Ele sabe que é um anjo que fala com ele, que não é Deus. Claro que a mensagem vem de Deus, mas o anjo é só um porta-voz. E ele, João, está muito consciente de que o anjo, que anjo não é Deus. Anjo não é digno de adoração. O ser humano não deve adorar anjo. E quaisquer outras criaturas, mas apenas o Deus vivo, revelado em Israel, revelado nas Escrituras. E João sabe muito bem disso. Segundo, a idolatria é o principal pecado condenado em Apocalipse. E ninguém sabe melhor disso do que o próprio João.
Então, por que o apóstolo, por duas vezes, cai na tentação de adorar o anjo? Por quê? Talvez, queridos, a melhor resposta seja esta: João ficou extremamente maravilhado, extasiado com as visões e verdades grandiosas que ele estava recebendo. Isso provocou nele um impulso irresistível de adorar o anjo. Ele estava maravilhado, ele estava deslumbrado, ele estava possuído de êxtase. De repente ele foi possuído de um êxtase, de uma alegria transbordante, uma alegria indescritível, um impulso profundamente poderoso. E ele tinha que reagir, ele tinha que fazer alguma coisa diante disso. E o que é que ele fez? De modo automático, uma reação irrefletida e automática, ele se prostra diante dos pés do anjo para adorá-lo. Então foi uma reação automática, uma reação irrefletida, movida por um profundo sentimento de êxtase. Queridos, talvez aqui esteja uma razão que Deus não nos dá certas coisas que tanto desejamos, incluindo certas experiências espirituais. Pode ser que nós troquemos, pode ser que nós nos tornemos idólatras, pode ser que coloquemos a coisa ou experiência em lugar de Deus. E talvez seja por isso que Deus não nos dê coisas que nós tanto desejamos, e muitas vezes pedimos a Deus. Talvez essa é uma razão, provavelmente, que Ele não nos dá algumas coisas muito boas, excelentes, que nós até às vezes achamos que Deus não está querendo a nossa felicidade, porque a gente pede, Ele não dá, Ele não está querendo a nossa satisfação, o nosso bem-estar, Ele não está desejando o nosso prazer, porque tanto pedimos, solicitamos, desejamos e buscamos, e achamos que é legítimo termos aquelas coisas, mas Deus não nos concede, Ele não nos possibilita tê-las, Ele não realiza milagres para suprir o que nós chamamos de necessidade. E talvez Ele não nos dê certas experiências espirituais que nós tanto ansiamos ter. Pode ser, irmãos, que isso aconteça para que não nos tornemos idólatras. Pode ser que nós coloquemos, Deus sabe, nós vamos colocar a coisa ou a experiência em lugar de Deus. Portanto, meus irmãos, não devemos ficar incrédulos ou desanimados com as maneiras que Deus nos trata. Pelo contrário, devemos sempre agradecer. Ele sabe o que vai nos fazer bem e o que vai nos fazer mal. Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Ele tem sempre o melhor. Ele dá sempre o melhor para os seus filhos. Para os seus filhos. Uma pergunta importante é: por que o apóstolo registra esses dois erros que ele cometeu? Provavelmente, em primeiro lugar, João registra esses dois erros que ele praticou. Primeiro, para que o Espírito Santo faz que ele registre, para que, queridos, nós sempre tenhamos essa consciência. Mesmo o homem ou a mulher mais espiritual, que vive mais próximo de Deus,
que é mais adulto espiritual, pode cair em tentação. Não esqueça disso. Mesmo o homem ou mulher mais próximo de Deus, mais espiritual, que tem mais da estatura de Cristo, da imagem de Cristo, pode cair em tentação. Portanto, que nós, queridos, vivamos na mais criteriosa vigilância. Que nós vivamos na mais criteriosa vigilância. E que nós oremos pelos nossos irmãos e pelos nossos pastores, para que eles nunca pensem que eles estão tão bem, tão elevados, que eles são tão espirituais, tão maduros, que não podem cair. E que nós mesmos vivamos na mais criteriosa vigilância. Podemos achar que estamos tão fortes espiritualmente, estamos tão adultos, tão maduros na fé, que somos tão inabaláveis, que não podemos cair, que não podemos pecar. Preste atenção, irmãos, não é algo simples, não é uma coisa insignificante, é o grande apóstolo João, que está cometendo um grandíssimo, um horroroso pecado da idolatria. Por que eu e você não podemos cair em qualquer pecado? Segunda razão de João registrar isso é que talvez a intenção é reforçar o ensino de que não devemos adorar nem os seres espirituais mais elevados. Somente Deus é digno e tem direito a toda a adoração. Aliás, a condenação, toda a condenação que Deus derrama sobre a humanidade em Apocalipse, tem como motivo, tem como razão, basicamente, ou primariamente, este pecado da idolatria. Só a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, seja a adoração. E que eu e você tenhamos o coração cheio dessa convicção, cheio e dominado por ela, e que nós cada vez mais sejamos adoradores e não idólatras, verdadeiros adoradores e não idólatras.